que os macarrons encantam pelas suas cores, e isso nós já não temos mais dúvidas. Mas você sabia que o sabor do macarrão vem do seu recheio e não da sua cor? Pois é, quando o macarrão sai do forno, ele é simplesmente uma bolachinha seca à base de merengue e de farinha de amêndoas. E essa bolachinha possui um sabor neutro e o macarrão só vai se tornar macarrão crocante por fora, macio e úmido por dentro, se for trabalhado com o recheio certo e maturado no ponto ideal. E nesse vídeo eu vou te dar 5 ideias de recheios para macarrons e no final eu vou te contar qual é o meu preferido para valorizar o sabor, a textura e aumentar o tempo de conservação do macarrão. E o primeiro tipo de recheio que você pode utilizar para os teus macarrons é o creme de frutas do tipo Lemon Curd. Se você não conhece esse tipo de recheio, eles são feitos à base de gema de ovos, açúcar, suco de frutas e manteiga. A vantagem desse tipo de recheio é que ele vai quebrar um pouco do doce do macarrão, trazendo um pouco mais de acidez. E o inconveniente desse tipo de recheio é que ele vai trazer excesso de umidade para o macarrão e provavelmente 1 ou 2 dias depois de ser recheado, o macarrão vai amolecer. A segunda opção de recheio para os macarrons é a geleia caseira, que é uma excelente opção para trazer o frescor para os macarrons, quebrar aquele lado doce do macarrão, além de ser uma excelente vantagem para quem não pode consumir lactose. Mas esse tipo de recheio tem um inconveniente que é conter excesso de umidade. E assim como o creme de frutas, ele também pode amolecer os macarrons, o que vai acabar reduzindo o tempo de durabilidade e de conservação dos macarrons. Outra dica de recheio para macarrons são os recheios à base de cream cheese e de mascarpone, que são uma ótima pedida para trazer leveza e sabor para o macarrão ao mesmo tempo. Mas apesar de ser muito saboroso, esses tipos de recheio têm um certo problema, que é o excesso de umidade, e isso também vai acabar reduzindo o tempo de conservação dos macarrons, pois provavelmente 1 ou 2 dias após serem recheados, os macarrons vão ter uma tendência a amolecer. E a ideia de recheio número 4 que você vai poder utilizar para rechear os macarrons é o nosso famoso brigadeiro. E a vantagem do brigadeiro é que ele é um recheio super estável e ele não vai atrapalhar o tempo de conservação e a durabilidade do macarrão. Porém, o inconveniente do brigadeiro, como todos já sabem, é um recheio super doce e quando combinado com o merengue do macarrão, provavelmente o macarrão vai ficar bastante enjoativo. E não só isso, o brigadeiro é também um recheio muito compacto e isso vai acabar atrapalhando a textura do macarrão, que deve ser macia e úmida por dentro. E agora chegou a hora da verdade, a hora de te contar qual é o melhor recheio para os macarrons para valorizar sabor, textura e tempo de conservação desses bonitinhos. E esse recheio é a ganache. E só de pensar eu já tô aqui, ó, salivando, porque eu adoro ganaches. E não fica aí pensando que ganache é só mistura de chocolate com creme de leite. Não é não. Você pode fazer ganache com chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, creme de leite, ou ainda pode saborizar a tua ganache com qualquer tipo de frutas, ou então especiarias ou óleos essenciais. Então as possibilidades são infinitas. E as principais vantagens de utilizar ganaches para rechear os macarrons, primeiro é que esse tipo de recheio vai trazer equilíbrio para o macarrão, pois não é um recheio que tende a ser doce. Em segundo lugar, esse tipo de recheio tem a textura ideal para manter a textura do macarrão, que é aquela textura macia e úmida por dentro.
E em terceiro lugar, esse tipo de recheio quase não contém umidade e, portanto, o macarrão pode ser conservado por mais tempo. E o único inconveniente do macarrão recheado com ganache é que é impossível comer um só. E se você quer saber mais sobre ingredientes que valorizam sabor, textura e durabilidade do macarrão, clica no link da descrição desse vídeo que lá você vai encontrar o meu e-book Recheios de Macarrão Sem Segredos, que contém receitas de recheios para macarrões feitos 100% com ingredientes naturais.